Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 13. Eu sou Rafael Arinelli e comigo, meu companheiro de cinemação, fala Daniel Cury. Grande Rafa, fala galera, e aí, beleza? Beleza, sem piadinha hoje? Cara, eu não lembrei de nenhuma agora, vai ficar sem. Depois da Avenida Brasil, não temos mais piada. Sem piada. Afinal de contas, tudo se revelará essa semana na Avenida Brasil. Mas aí semana que vem, de repente, eu faço uma piada nova, sem novela. Ah, beleza, então tá bom. É isso aí, podcast Cinemação número 13 começando. E hoje o tema que vai guiar o nosso podcast é documentários. Vamos falar sobre vários documentários, bons documentários que realmente chamaram a atenção nos últimos anos, fizeram história, e a gente vai trazer alguns aqui para serem lembrados. Para começar o podcast Cinemação número 13, vamos para o quadro Repercussão. Começando mais um quadro Repercussão no podcast. Bom, hoje eu vou começar porque a repercussão que eu peguei foi uma repercussão, na verdade, curta, porque veio através do Twitter e eu achei engraçada, na verdade. Quem comentou foi o Rafael Senpai. Senpai não é que, tipo, não tem pai, é tipo, senpai. Senpai. É um meio japonês, mas eu acho que esse não é o nome dele. Enfim. Bom, o comentário que ele fez foi um comentário sobre um Twitter que a gente colocou relembrando a crítica que foi feita sobre o filme O Último Mestre do Ar, que é baseado em um anime, né? Uhum. E aí a gente relembrou, colocou lá no Twitter, e aí, vocês lembram desse filme e tal? E aí o Rafael entrou lá e falou, esse filme é uma desgraça de ruim. Então ele só não é uma desgraça, ele é uma desgraça de ruim. Tipo, ele é muito pior do que o ruim mesmo. É a desgraça dos ruins, é esse filme. É esse filme. E de certa forma ele tem um pouco de razão mesmo. É um filme que é bem fraquinho. Você conhece o anime? Eu conheço muito pouco, tenho noção, mas eu sei que eu acho que assim, o grande transformar anime em filme live action duro. É complicado. É duro. Vide Dragon Ball, que é uma porcaria. E os caras tentaram e não ficou bom, né? Então. Bom, é melhor não tentar, né? Deixa os animes sendo anime. Deixa, cara. Ou faz um anime assim um pouco mais elaboradinho e boa, né? Ou então, a não ser que seja um anime sem muita fantasia, sem nada, aqueles mais realidade. Aí daria, mas também não teria porquê, né? Aí, enfim. Bom, esse foi o comentário do Rafael Senpai aí. E você, Dani, teve algum comentário aí que você viu essa semana, que você curtiu? Teve no post que eu coloquei com o trailer do filme Hitchcock. Ah, legal. Que é o filme que vai ser com o Anthony Hopkins vivendo o Hitchcock durante a produção, né, do filme Psicose. O comentário foi da minha xará, né, a Dani Cosmoveg. Ela colocou assim: esse é um filme quase obrigatório para quem gosta de cinema e quer conhecer um pouquinho do que foi esse genial diretor. Contamos com a atuação brilhante de Anthony Hopkins, que dispensa qualquer apresentação. Sem contar com a trilha sonora, que, se for tudo o que parece no trailer, não vai deixar nada a desejar. Pelo visto, teremos um excelente início de ano para os amantes da sétima arte, já que o filme vai começar no começo de 2013.
Eu achei bem legal, eu achei que ela meio que resumiu a expectativa da maioria das pessoas de que vai ser um grande filme. E ele tá muito bem caracterizado nesse filme. Nossa, é muito legal. Ele tá muito Hopkins. E claro, eu gosto de repetir sempre, né? É bom a gente não criar muita expectativa de nada, né? É bom exatamente. Tentar, na hora de ver o filme, ver meio neutro, porque pode ser uma grande porcaria por melhor que seja o trailer. Mas eu acho, não tô dizendo que vai ser, tô dizendo que... Mas essas biografias tendem a ser boas, né? Acho que sim. Acho que eles não iam fazer um filme muito meia boca sobre o Hitchcock. Então, eu acho que... É uma produção bem legal. O elenco é muito bom. É sobre o grande sucesso dele, né? Que é o Psicose. E você tem o Anthony Hopkins, que é um senhor ator, né? Sim, e tem também a Helen Mirren, que faz a mulher do Hopkins. É verdade. Que ela é muito boa. E ela é aquele tipo de atriz que só faz filme com um roteiro bem elaborado. Ela não faz qualquer filme. O Anthony Hopkins ainda faz alguns meio razoável, meio mais ou menos. É verdade. Mas a Helen Mirren faz umas coisas bem legais. Para quem não sabe, os filmes de documentário, eles foram teorizados por um cara chamado Dzinga Vertov. É um cara que ele trouxe esse conceito de documentário, que na verdade é um conceito meio de cinema verdade, né? Ele tinha uma ideia de trazer essa ideia de pegar a câmera na mão e mostrar exatamente o que acontece. Era o que ele chamava de olho da câmera, né? Ou cine-olho. Ele tentava pegar, através da câmera dele, capturar todas as verdades e documentar isso de uma forma que contasse uma história. Então ele montou esse conceito, que na verdade foi bem aclamado em 1929, assim, que ganhou corpo mesmo com esse conceito de cine-olho e tal que ele montou, e a partir daí começaram a ter desdobramentos dessa técnica, né, que hoje é muito conhecida. Para se ter uma ideia, no Brasil todos os documentários são considerados livres desde 2011. Então, antes não era considerado uma arte livre, ele precisava ser feito tinha legislação, você não podia simplesmente capturar a imagem real de qualquer um e montar o seu documentário, você tinha que passar por legislação e tal. E agora não, agora os documentários passaram a ser livres. Isso tem alguma coisa a ver, Rafa, com a classificação indicativa também? Eu não sei. Acho que não, deve ter documentários com classificação. Acho que a maioria dos documentários tem classificação indicativa livre, porque é muito difícil. Exatamente. É muito pesado, a maioria não tem porquê. Mas eu acho que tem sim. Tem documentário com classificação. Eu acho que tem a ver sim. Eu acho que a partir do momento que eles são considerados livres e que qualquer um pode até fazer o documentário, você acaba tendo a classificação livre também para ele. Claro, mas acho que daí é diferente, porque quando você lança, eles vão colocar, se tiver muito palavrão, eles já... exatamente. Depende. Agora, por exemplo, um dos casos que foi emblemático esse ano, até sobre ter o documentário livre, foi agora no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que aconteceu há pouco tempo atrás, em setembro, com o documentário A Ditadura da Especulação, que foi um documentário que acabou sendo aplaudido de pé pelas pessoas que estavam lá assistindo o documentário. O documentário, na verdade, ele é um curta, ele é bem pequeno, e na verdade fizeram esse documentário, quem fez o documentário foi o Centro de Mídia Independente, e o documentário foi dirigido pelo Zé Furtado. Eles fizeram esse documentário para mostrar que existem alguns lugares dentro do Distrito Federal
que estão tendo desapropriação de terreno, estão começando a construir casas lá e está tendo conflito entre indígenas, estudantes, polícia militar e tal, e está tendo muita briga desse tipo. Então o Zé Furtado foi lá, reuniu o grupo dele, do Centro de Mídia Independente, e fizeram esse documentário mostrando como que eles são tratados, como que as pessoas estão sendo retiradas dos seus locais, e mostrando também como os índios estão sendo tratados, né? E o documentário foi muito aclamado, chamou muita atenção no Festival de Brasília, por ser ele é bem simples, ele foi feito de uma maneira bem simples, mas ele é bem editado, chamou a atenção. Então o documentário hoje tem um poder muito grande, ele tem um poder de registrar às vezes acontecimentos históricos de uma maneira mais forte do que filme, né? Isso, aliás, eu acho interessante a gente discutir isso, porque uma coisa que é muito interessante é a gente analisar qual a grande diferença entre um documentário e um filme de ficção. Sim. Eu acho que é interessante pensar nisso, eu diria que a grande diferença é a seguinte: o roteiro de um documentário é feito depois que as filmagens já foram feitas. E um filme de ficção é o extremo oposto. Primeiro faz o roteiro e depois as filmagens. Sim, eu acho que isso é interessante das pessoas pensarem para entenderem. Quer dizer, a não ser que o documentário seja histórico. Daí você precisa ter o roteiro antes. Sim, claro. Um documentário que conte alguma coisa muito antiga. Mas mesmo assim, o roteiro final você só vai ter quando você tiver todo o material na mão. Então o que um cara, depois que filmou, vamos supor, você vai lá e entrevistou 200 pessoas, filmou um monte de cena, conseguiu a imagem de arquivo de um monte de lugar que você teve que comprar ou pedir os direitos. Aí você vai lá, tem tudo aquilo. Primeira coisa que o diretor faz é assistir tudo. Exatamente. Assiste tudo, nem que se demore 2 meses. E só depois de assistir tudo, ele vai ter que sentar e falar assim, beleza, vou pôr primeiro isso, depois aquilo, e aí vai intercalando. E daí não tem um estudo muito forte por trás. Exatamente. Não é só você falar, quero fazer um documentário sobre o Daniel Cury. Exatamente. Eu preciso ir lá, conhecer você, preciso ler alguma biografia, conversar com pessoas próximas de você. Daí eu vou montar mais ou menos um roteiro de como que aquela história vai se dar, mas nas conversas, né? Às vezes na própria conversa. Pelo que a pessoa conta, pelo que você consegue, pela informação que você consegue montar o filme da melhor maneira possível para construir aquela narrativa. E aí eu acho que é interessante porque a gente entra numa outra discussão, que é aquela de: será que um documentário é realmente a verdade? E daí você entra naquela discussão, claro que no podcast não tem como discutir, mas que é o que é a verdade. Sim, né? sim. Porque existe uma discussão no jornalismo, e tem tudo a ver com o documentário, porque o documentário é uma coisa que entra no meio entre o cinema, a arte e o jornalismo, a produção de jornalismo. Nesse meio, o documentário tá nesse meio. Ele é muito difícil, existe até hoje discussão. E aí tem aquela discussão assim, do que é a verdade. A verdade é uma coisa que se dá simplesmente por existir e a gente tem que ir lá e descobrir, ou a verdade ela depende do ponto de vista, depende da maneira como você enxerga, depende das suas concepções, da sua ideologia para você enxergar uma realidade. Sim, eu acredito muito mais nessa segunda parte. Eu acho que, por exemplo, o que para você é uma verdade, para mim pode não ser. Sim, lógico. E aí, claro, isso eu acho que é interessante porque tem a ver com o documentário, né? O documentário ele sempre vai representar a ideologia, o pensamento de quem está produzindo aquele documentário, de quem está fazendo. Muito um cara, não sei, um documentário sobre aborto, por exemplo, já que é para pegar um tema totalmente, vamos dizer assim, totalmente polêmico, com opiniões quase que impossíveis de você mudar, né? Muito difícil você mudar a cabeça de alguém quando ela tem um pensamento a respeito desse. Você pode fazer um documentário totalmente voltado contra, totalmente a favor. Sim, os dois são verdades, os dois mostram pontos de vista. Exatamente. E isso que é legal de a gente ver. Agora, pegando um gancho sobre esse negócio de verdade, tem um documentário
que não é brasileiro, mas fala de um brasileiro e que foi polêmico justamente por retratar uma verdade, que é o Senna. O Senna, que é um documentário de 2010, o Asif Kapadia, que é um diretor inglês, e o documentário do Senna, eu achei ele muito legal, mas ele realmente ele mostra meio que ele defende o Ayrton Senna. O Ayrton Senna. De todas as formas, né? E ele tinha uma briga com o Alain Prost. O Alain Prost lá e ele não mostrou muito o lado do Prost. Não, né? Não mostra. Essa que é a questão. O documentário Senna, ele é totalmente centrado nessa disputa. Alain Prost e Ayrton Senna. Mostra, não fica contando, conta assim, né, na verdade, um pouco sobre a história do Senna, como ele chegou ali e tal, mas o central da história é essa briga entre eles, toda a guerra política que existe atrás da Fórmula 1 e tal. E daí, quando mostra essa briga entre Senna e Prost, o documentário foca exclusivamente no Senna, em como o Senna era visto, ou como o Senna era bonzinho, ou como o Senna era isso, ou como o Senna era aquilo. Tanto que a repercussão desse documentário depois foi justamente um Alain Prost irritado com o documentário, porque ele via o documentário e falava, não é assim. Não foi bem assim. Não né? foi bem assim. Tinha que fazer um documentário chamado Prost. Exatamente. Sobre ele. Boa ideia, vamos fazer um, né? E ele ficou nervoso, cara. Ele não curtiu, assim, ele curtiu o documentário como documentário, mas ele não curtiu esse negócio, porque o Senna, por mais que ele fosse um símbolo nacional e tal, ele não era nenhum santo dirigindo. O cara era um cara agressivo, ele era um cara muito que ia além das consequências, ele era muito criticado por isso e tal. Ele se arriscava demais. Se arriscava, e o documentário só mostra isso. O engraçado desse documentário é que é um documentário em inglês, né? E ele foca nessa história do Senna e tal, porque o Senna tem uma gama de fãs na Inglaterra, Japão, muito grande. E foi até meio surpresa, assim, pelo menos pra mim foi surpresa, porque quando começaram a anunciar que esse documentário ia sair, eu imaginei que fosse brasileiro. Eu achei que fosse um documentário falando sobre a vida dele e tal. Já teve documentários sobre a vida dele, documentários mais antigos, mas não feito com uma narrativa tão boa quanto essa. O roteiro desse documentário é muito bom. E ele tem muitas imagens muito interessantes de arquivo, né? Isso acho que é uma das coisas mais legais de você ver num documentário bem feito, é aquele que você vê que a pessoa se esforçou demais para conseguir imagens de arquivo totalmente exclusiva, né? Imagens de arquivo totalmente que ninguém nunca teve acesso, que estavam lá guardadas, que alguém filmou e ficaram lá e tudo mais. Mas eu também concordo, assim, eu acho que claro, os brasileiros em geral adoram o filme porque ele enaltece o Ayrton Senna. O Ayrton Senna é um dos poucos heróis brasileiros que a gente tem. Como assim, um grande mito, né? Aquele cara que ficou como um grande exemplo. Ele é um exemplo, eu acho muito interessante mesmo ver isso. Ele é um grande exemplo, um cara que teve muita coisa boa, que fez muita coisa boa pelo Brasil e por tudo, mas a gente tem que entender que existem defeitos outras coisas, e que de repente podiam ser explorados. Talvez ele ficasse até mais rico se ele explorasse um pouco alguma coisa do tipo, ver o lado do Prost e falar, olha como o Senna também era teimoso, ele devia ser turrão, ele devia ser insuportável de se viver junto, conviver, não sei, imagino. Devia ser um pouco mesmo. Eu acho. Eu tenho uma visão assim, todo mundo que é muito grandioso, não sei se é comparável, se as pessoas vão me xingar por comparar, mas se fazer uma comparação, o Senna e o Steve Jobs, por exemplo. São pessoas que têm méritos absurdos de grandes, que merecem ser lembrados pelo resto da história. A gente sempre vai lembrar deles,
mas são pessoas que eu imagino que devia ser insuportável viver muito perto, eles deviam ser muito chatos. Assim, o Senna eu acho que não, mas o Steve Jobs eu sei que ele tinha várias maneiras estranhas. Não, enfim, mas eu acho que os dois, assim, são uma comparação idiota, sim. Mas eu acho que assim, é legal se a gente pensar, 2 pessoas, até mais pessoas que a gente for analisar, que se foram muito grandiosas, sempre tem alguma coisa que você fala assim, devia ser chato, devia ser turrão, geralmente são pessoas teimosas. Quem consegue coisa muito grandiosa na vida é porque é muito teimoso. E todo mundo que é muito teimoso é chato, de alguma maneira. É verdade. Mas é merecido. Bom, Dani, tem algum filme, algum documentário assim nessa linha brasileiro e tal que você lembra, que você acha que vale a pena ser citado aqui? Cara, tem um documentário que ele é um pouco clássico de escola. Geralmente todo mundo assiste ele na escola, mas eu acho ele absurdamente incrível, assim, eu acho ele demais, que é A Ilha das Flores. Estamos em Belém Novo, município de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil. Mais precisamente na latitude 30 graus 12 minutos e 30 segundos sul e longitude 51 graus 11 minutos e 23 segundos oeste. Caminhamos neste momento numa plantação de tomates. É um filme do Jorge Furtado, em pé, de 1990, e o que ele faz? Ele pega o trajeto, toda a trajetória de vida, vamos dizer assim, né, de um tomate que surgiu numa plantação de tomates lá no Rio Grande do Sul. O filme todo, a história se passa no Rio Grande do Sul, e aí ele vai, né, é jogado fora e tudo mais, e é jogado para os animais não querem, e aí as pessoas muito pobres vão lá e pegam aquele tomate para comer. Sim. Então ele faz, através dessa trajetória, ele faz uma análise. Ele pega vários pontos da história até da humanidade e questiona e coloca assim, e às vezes casando imagem, às vezes o que as palavras não dizem, as imagens dizem de uma maneira muito forte. E além de questionar toda a questão do ser humano, o que é o ser humano, quem somos nós, qual a diferença entre o ser humano e o animal e tudo mais. Eu acho uma das cenas mais incríveis que eu acho é que uma hora ele está explicando, ele chega a falar de uma mulher que ela é católica, e daí ele começa a falar de Jesus Cristo, porque o filme, para quem não assistiu, ele vai e volta o tempo inteiro. Ele fala assim, ele para num ponto para explicar o que a pessoa faz, o que ela faz, o que ela não faz e como é o processo. Então ele explica o que é capitalismo e tudo mais. E tem um momento que ele está falando do catolicismo, ele fala do cristianismo, aí ele fala assim, o cristianismo é todo mundo que segue Jesus. Jesus Cristo é um judeu. E daí no que ele fala assim, Jesus Cristo era judeu, e como todos os outros judeus, um ser humano com o polegar opositor e o encéfalo altamente desenvolvido. Sim. Ou seja, aí no que ele fala isso, mostra cenas do Holocausto, cenas de judeus mortos, sendo jogados em umas valas, assim. E, é muito interessante se você parar para pensar na crítica que ele faz, só nessa contraposição. Enquanto o narrador, que é o Paulo José, que é genial, até narrando, o cara é muito bom, o Paulo José narrando uma coisa, a cena mostrando uma outra, e na hora aquilo você enxerga o negócio. Sim. Eu lembro que assim, eu vi isso, a primeira vez que eu vi eu era moleque, e eu achei muito legal. Hoje, qualquer um acha na internet. YouTube, você acha facinho, o documentário inteiro, ele é um curta-metragem, é rapidinho, você assiste. É um documentário de 1990 e é como você falou, ele tem uma narrativa impressionante. Eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, que foi na escola, era um documentário que pra mim, assim, foi de explodir a cabeça. Eu acho que foi um dos filmes mais marcantes na minha vida, com certeza foi Ilha das Flores. Porque foi um documentário que eu assisti na escola, tava aprendendo muito, ele justamente ele explica muito a diferença, fala sobre diferença de homem, de animal, fala sobre religião, diferença religiosa. Eu lembro que foi um filme que realmente me marcou demais. Eu não sei, se eu fosse organizador de vestibular, eu ia colocar como obrigatório para as pessoas. Não, com certeza. Terem que assistir pro vestibular. E é um filme que... Não sei, devia ser obrigatório para a escola mesmo, obrigatório mesmo, eu acho.
é um filme que com certeza assim aumentou muito em mim essa coisa porque eu sou um completo apaixonado por documentário. Só para comentar, para as pessoas entenderem a grandiosidade do Ilha das Flores. Ele ganhou o Urso de Prata de melhor curta-metragem em Berlim, no Festival de Berlim em 1990. Então, para ter uma ideia de como ele é grande. Como a gente falou de lixo, tava lembrando do Lixo Extraordinário, que eu já falei aqui no podcast, então não vou ficar falando muito sobre ele, mas é um documentário espetacular, é um documentário que vale a pena ser assistido. Se alguém já gosta de Ilha das Flores, vai com certeza gostar de Lixo Extraordinário. É um documentário que mostra o trabalho do artista plástico chamado Vic Muniz, e ele vai no lixão, ele conhece as pessoas que estão lá no lixão e ele faz arte com o lixo. Então ele pega o lixo, ele mostra como o lixão e como aquela arte dele vai mudar a vida das pessoas. E é muito interessante porque ele vai até a casa das pessoas, ele conhece as pessoas que ele vive, ele pede para essas pessoas serem intérpretes das peças que ele vai montar ali, porque ele é um fotógrafo, né? E é muito bom. Esse filme ele chegou a concorrer ao Oscar. Foi um único representante brasileiro em 2010 no Oscar com o melhor documentário e acabou perdendo por um documentário chamado Waiting for Superman, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas esse documentário Lixo Extraordinário eu acho que vale a pena. O documentário não é brasileiro, né? O documentário é brasileiro. É brasileiro? É brasileiro. É muito bom o documentário, vale a pena mesmo. Pegando outro gancho do Ilha das Flores, que é a parte que eu falei de judeus, eu acho legal a gente lembrar de um documentário que é por muita gente considerado o maior documentário de todos, do mundo inteiro, da história do cinema, que é um documentário chamado Shoah. De 1985, do diretor Claude Lanzmann. É um documentário que tem 9 horas e meia de duração. Ele é dividido em 2 partes, mais de 3 horas cada parte. E é um documentário que é muito interessante. Não é à toa que é o maior documentário do mundo. Acho que a grande o que mais chama a atenção dele, a maior grandiosidade dele é falar do Holocausto, falar dos judeus, enfim, de tudo isso, sem mostrar uma cena de arquivo. Sim. É só cena de entrevista com pessoas. E aí ele entrevistou tanto nazistas quanto judeus, né, relembrando tudo que aconteceu. Ele sempre pergunta, o diretor sempre aparece perguntando para as pessoas descreverem momentos, né, descrevam os últimos momentos disso ou daquilo, e que é o que faz a pessoa puxar na memória todo o sentimento, né, dela. Teve entrevista com nazistas que geralmente não mostram o rosto e tudo mais. Sim. E é um filme que acho que também ele consegue contrapor muito bem tanto o lado dos judeus, claro, ele defende os judeus e tudo mais, e obviamente critica o Holocausto, ainda bem, né? Ainda bem. Mas ele também mostra como o antissemitismo ainda é forte, ou pelo menos era na década de 80, na Polônia, na Alemanha, né, nos países onde a guerra aconteceu, onde ocorreu a Segunda Guerra Mundial e onde estava todo o centro da Europa na época. E acho que é interessante isso, né? Você mostrar a maior tragédia da história moderna, a pior coisa que aconteceu nos últimos séculos, desde que o ser humano registra as coisas em fotos e câmeras e tudo mais, e mostrar também como esse antissemitismo ainda existe, né? Que daí é uma forma de mostrar para as pessoas, acabou a guerra, mas não acabou, tá tudo bem. Não, existe ainda muita gente. Então acho que eu acho que ele merece mesmo esse título de maior documentário que muita gente... Agora, quem for assistir esse filme tem que ter muita paciência para assistir, porque é um filme muito longo, é um filme de 85, então também não tem aquela
não tem também toda a dinâmica que a gente tem hoje de contar as histórias. Exatamente, ele é mais... Ele é documentário como documentário. Ele documenta a versão das pessoas contando o que aconteceu ali. Exatamente. Né? Agora, lembrando um pouco sobre essa coisa da violência e de tragédia, me vem à mente o Tiros em Columbine, do Michael Moore. I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and up into my soul. É um filme que foi muito, muito aclamado em 2002 e foi um filme que deu, assim, o Michael Moore já tinha feito outros documentários, né? Já tinha assim uma certa notoriedade. Ele tinha feito Roger and Me e ele fez o Tiros em Columbine, que daí conta, ele faz uma investigação sobre a fascinação que os americanos têm por arma de fogo. E aí ele vai mostrando toda essa ligação do povo americano com a arma de fogo, até a hora de mostrar toda a tragédia que aconteceu no colégio Columbine, que fica no Colorado, onde os adolescentes Dylan e Eric pegaram as armas dos seus pais, entraram dentro da escola e mataram 14 estudantes e um professor no refeitório. E foi uma gigantesca tragédia nos Estados Unidos. Era uma coisa que ainda não tinha sido vista. E aí o Michael Moore faz esse documentário, inclusive mostrando essa fascinação dos americanos como uma crítica mesmo, né? Ele bate forte nisso, assim, nesse fascínio que o americano tem pelas armas, e até um pouco esse fascínio que o americano tem por pânico, por achar que toda hora vai acontecer alguma coisa. É bem isso. Entendeu? Eu acho muito legal. Eu gostei muito do Tiros em Columbine. Uma coisa que eu acho legal, para quem quiser assistir o Tiros em Columbine, é fazer um casamento, assistir o Tiros em Columbine e o filme Elefante, do Gus Van Sant. Então Sim. Você tem um filme que os dois filmes tratam do mesmo assunto. O Tiros em Columbine, documentário super ferrenho, e o Elefante, do Gus Van Sant, mostra, ele é uma ficção, né? O Gus Van Sant criou toda uma ficção em torno desse fato real, e é um pouco mais poético, talvez, né? Ele tenta pensar o que estava acontecendo na cabeça desses jovens, né, que entraram atirando. Eu acho muito legal. Acho que é uma tarde divertida. Muito. Não, sério, divertida e reflexiva. Reflexiva. Você assistir esses dois. Talvez primeiro Tiros em Columbine, depois o Elefante. Você vai enxergar, além de enxergar o acontecimento e tudo mais, mas também a grande diferença entre um documentário e um filme de ficção. Então, e aí eu estava falando antes, a gente estava falando sobre documentário brasileiro, daí viajamos um pouco no documentário do Holocausto, né, o Shoah, e daí a gente veio pro Michael Moore e tal, e daí eu falei um pouco, citei na verdade o documentário Waiting for Superman. Que é um documentário que ganhou o Oscar, né? Concorreu lá em 2010 com Lixo Extraordinário e ele acabou ganhando. É um documentário puramente americano, mas esse documentário, que é dirigido pelo Davis Guggenheim, conta a história do Geoffrey Canada, que é um americano que foi estudar em Harvard, e ele acabou criando um método de ensino que ele começou a implementar isso em algumas cidades americanas, porque o documentário mostra como o sistema de educação americano é falho. Ele mostra essencialmente isso. Ele mostra como que os alunos são escolhidos para entrar dentro de um ensino fundamental aqui, né?
Então ele mostra toda essa falha de escolha, como não existe nenhum tipo de critério para se escolher o aluno. Existem escolas que escolhem seus alunos em sorteio. Tipo, o aluno entra, ele pega uma fichinha, aí vem todos os pais ali, sentam e o cara fica girando a roleta e tirando a fichinha dos alunos que vão entrar na escola. Então mostra exatamente isso. E aí o documentário ele divide por várias partes. Então mostra desde do aluno mais pobre, que não tem nada e que quer entrar na escola para mudar a sua vida, até a aluna que é mais rica, que tem dinheiro e tal, mas que quer entrar na escola pública e quer estudar ali porque sabe que ali a educação é boa e que isso vai possibilitar ela entrar numa universidade. E aí mostra todos os casos lá. Mostra sucesso, mostra casos que não de insucesso, né? Enfim, é um documentário muito legal também. É interessante pra gente entender, pra nós brasileiros, entendermos como que funciona o método, a educação lá. E de repente até parar pra pensar, peraí, é melhor ou pior que o Brasil? Exatamente. Porque você, por exemplo, falou do sorteio. Tem muita gente no Brasil que é a favor do sorteio, por exemplo, nas universidades. Sim. Eles acham que você tem que ir lá se inscrever e aí de todo mundo que se inscreveu, sorteia. Quem entra, no meio de vestibular. Enfim, aí tem, claro, ideologias completamente diferentes. Sim. Que variam muito, mas eu acho interessante isso. Daí você parar pra pensar por conta própria. O que é melhor? É melhor no sorteio? Sim. É mais justo aquela coisa de fazer uma prova e os melhores passarem, mas aí você não está criando quase que uma sociedade de castas, né? Quem tem menos oportunidade vai ter menos chance, quem tem mais... Quer dizer, enfim, é uma discussão longa, né? Mas é legal, eu acho que o documentário é muito isso, né? É você refletir demais a respeito sobre um assunto. não só daquilo que ele está te propondo, mas de tudo que está em volta todo o sistema, exatamente. O legal desse documentário é que ele conta 4 histórias em paralelo, assim. Então você consegue ir acompanhando a história de cada personagem de uma forma bem legal. Tem algum documentário que você lembra aí, Dani, que você quer citar pra gente? Cara, você lembrou do Waiting for Superman, que ganhou o Oscar, né? Em 2010. Em 2010, só para lembrar as pessoas, no ano passado o Oscar de melhor documentário foi para um filme chamado Undefeated, que mostra a história de um time de futebol americano super fracassado, tentando se reerguer, tentando conseguir dinheiro para, enfim, comprar, ou para conseguir novos jogadores, ou para comprar equipamentos e tudo mais. E também um típico filme americano, lembra? Porque eles premiam o que é muito americano. Essa coisa, os americanos têm muito essa coisa com o self-made man, veio desde a época lá que eles iam atrás do ouro no oeste. Sim, né, no Velho Oeste. É aquela coisa do cara que vai lá, luta e conquista o sonho e conquista tudo que ele quer e ganha muito dinheiro e tudo mais. E é tipicamente americano, ainda mais futebol americano, né? O que eles chamam de futebol. Que é o futebol americano. Que é o futebol americano, que é só lá que as pessoas jogam. Acho que nem outro lugar jogam futebol americano, só lá. E aí ganhou o Oscar. Tá certo. Aqui no Brasil a gente premia os documentários brasileiros, lá eles premiam os americanos, tá certo. Bom, um documentário que ganhou o Oscar que eu acho que vale também chamar a atenção é A Marcha dos Pinguins. A Marcha dos Pinguins é um documentário francês que ganhou o Oscar em 2006. Foi dirigido pelo Luc Jacquet e teve a narração do Morgan Freeman. E o documentário, além de ter ganhado o Oscar de melhor documentário, ainda foi indicado para o BAFTA como melhor fotografia, melhor edição. Então é um documentário realmente, ele é primoroso, assim, em termos de imagem, de fotografia mesmo. O documentário é lindo, lindo. É um dos documentários que, assim, em termos de fotografia,
é um dos melhores que eu já vi. E o documentário Essa Marcha dos Pinguins, ele conta a história de toda a trajetória dos pinguins. Os pinguins imperadores, né? Que é a espécie. Né? Exatamente. E é engraçado, tipo, é bonito, mas eu particularmente eu acho engraçado. Os pinguinzinhos lá andando, daí mostra eles migrando pra cruzar, né? Pra encontrar a fêmea. Eles ficam um tempo fora, aí os filhotes nascem, daí eles voltam. Tem toda uma história por trás disso. E é legal porque daí é um exemplo de um que não causa tanta reflexão, né? Ele é mais para você admirar, para você ver a natureza, entender como funciona a vida dos pinguins. Tem, acho que a parte o roteiro que fizeram, que acho que deve ser interessante de analisar, porque eles pegaram todas as filmagens e transformaram nessa narrativa. Que com certeza não foi exatamente do jeito, imagino eu, que eles pintaram, né? Eles transformaram na narrativa para fazer a gente, para ficar didático pra gente. Sim, exatamente. E eu acho que o grande mérito foi a fotografia, as imagens bonitas e tudo mais, o trabalho que deve ter dado filmar tudo isso. Mas eu acho que é um exemplo muito legal, documentário. O que é? Documentar. Pode ser alguma coisa muito complexa e daí você tem que ser guiado por ideologias e tudo mais, mas pode ser uma coisa simples. Da natureza. Como que a abelha cria o casulo, enfim, os suricatos criam os filhotinhos deles. Né? Por isso que eu falei no começo que a definição de documentário é justamente isso, é a filmagem da realidade, é isso, é você pegar a câmera e filmar o que é real, né? Nesse contraponto da Marcha dos Pinguins, tem um filme que eu ainda não assisti, mas que já deve estar disponível aí para as pessoas assistirem e tal, que é um documentário do Grand Canyon, que mostra o Grand Canyon, chama Grand Canyon Last of the Great Unknown. Esse documentário, ele mostra alguns jovens, porque o que acontece? O Grand Canyon é uma paisagem nos Estados Unidos, fica lá nos Estados Unidos, no estado do Arizona, e ele foi já super explorado. E aí quem anda pelo Grand Canyon vai marcando os lugares, vai mostrando por onde passou e tal. Então hoje, apesar de ser um lugar enorme, cheio de cultura ali, cultura biológica, cultura florestal, cheio disso, você tem uma parte que ainda não foi explorada. E esse documentário ele mostra isso. É um grupo de jovens que colocam uma câmera e vão pro Grand Canyon explorar o que ainda não foi explorado. E daí eles ficam mostrando. E o filme tem uma fotografia linda também. Linda, 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 linda. Eu acho que se compara muito à Marcha dos Pinguins. Porque não traz elementos de tanta reflexão. Simplesmente mostrar pra gente, né? Exatamente. O último documentário aqui que eu acho que vale a pena a gente destacar, e daí também vale aí nosso apoio, o apoio do Cinemação Pro a um documentário, é um documentário brasileiro que se chama Eu Maior. E o Maior é um documentário que fala, o tema central desse documentário é sobre autoconhecimento e a busca pela felicidade. Então, o que os caras fizeram? Eles reuniram os grandes pensadores hoje da atualidade e chegaram para esses caras e perguntaram o que para eles era felicidade, o que eles achavam que você precisa fazer para chegar à felicidade. Então tem várias pessoas, tem vários pensadores atuais lá, pessoas que têm grande influência ou que são conhecedores dessa arte, né, do autoconhecimento. Então, por exemplo, algumas das pessoas que estão no documentário, que dão seu depoimento, Marina Silva, concorreu à última eleição presidencial. Pelo PV, para quem não lembra. Ela estava lá, ela dá o depoimento dela, ela é uma ambientalista, então ela fala um pouco sobre essa coisa do autoconhecimento, da felicidade e tal.
Outra pessoa famosa que tá lá, professor Hermógenes, que é filósofo, poeta, escritor, terapeuta, mas ele é muito conhecido mesmo pelo yoga. Ele é um senhor, assim, e é fantástico. Você consegue ver a entrevista dele e é fantástico o espírito que esse senhor passa pra gente, o bem-estar que ele passa. Daí a gente tem outras pessoas como o Rubem Alves, que é um escritor, educador, poeta, e ele gosta muito de falar sobre educação, então o Rubem Alves está lá, dá o seu depoimento. Siri Breibaba, que também é um mestre assim, que vai para a Índia, traz essa filosofia da Índia para cá e tal. Tem budistas, tem políticos, tem atores, tem muita indígenas, tem muita gente lá. Então é um filme que realmente eu acho que merece sair. E ele está disponível. Você pode ver alguns trechos do filme, alguns depoimentos dessas pessoas pelo site eumaior.com. Eles têm um canal no YouTube e eles divulgam isso. Eles divulgam pelo Facebook, divulgam pelo YouTube e tal. Por que eu estou falando isso? Porque o filme ele precisa de patrocínio para sair da tela, do papel, né? Quer dizer, hoje ele já deve estar na tela, mas ele precisa ser distribuído, ele precisa rodar, ele precisa... Que é uma das partes mais caras. Que é a parte mais cara, exatamente. Então o que os caras fizeram? Os caras fizeram uma meta de captação de recurso, R$200 mil. É esse valor que eles precisam para mandar o filme ser divulgado. Hoje eles já têm R$183 mil na mão, então faltam aí R$20 mil para eles chegarem à meta. Vale a pena ajudar. Você pode começar, tem cota a partir de R$100 e aí você tem benefício, você vai ganhar ingresso, você pode participar. Vale a pena ajudar, é uma iniciativa, é um jeito diferente de fazer filme, inclusive. Esse tipo de... Tem alguns filmes recentemente muita gente está fazendo, mas poucos são os projetos grandes, né, como esse. E eu acho legal falar para as pessoas assim, quando eu vi a primeira vez, eu tive a impressão de que ele era um filme de autoajuda. Sim. Né? Mas eu acho que ele é um pouco mais do que isso, porque na verdade só coleta todo mundo e você toma as suas próprias... É um filme que vai fazer isso, ele vai fazer o que a gente falou que o cinema, o documentário faz, ele vai tentar explorar novas visões para fazer com que você pense a respeito, entendeu? Sim. Eu não gostaria se ele fosse algum documentário que se propusesse a dar uma resposta. Qual o sentido da vida? Nós vamos te explicar qual o sentido da vida, porque você está aqui, o que é... Isso eu não gosto, exatamente. Mas ele não se propõe a isso. E eu acho que é importante explicar isso para as pessoas, porque tem muita gente que não gosta desse tipo de autoajuda que se propõe a te dar as respostas. Exatamente. Ele se propõe a te dar elementos que fazem você pensar. Exatamente. Eu acho que isso é importante. Exatamente. Ajude eumaior.com.br. Por Lusca via Twitter. O Lusca mandou aí pra gente a trilha, que é a trilha do Sucker Punch. A gente já falou um pouco sobre o Sucker Punch aqui, não falou? No podcast. Acho que a gente falou sobre filme, quando a gente falou de filme de ação. Filme de ação, a gente acho que... Não sei se citou ele, mas ele também é um filme bem nerd também. Né, eu acho que ele já foi, citado. Enfim, é um filme
do Zack Snyder e é um filme de 2011. É um filme meio sombrio e tal, que ele é todo até meio filosófico. Mostra quando você assiste o filme, você entende que você tá na cabeça da menina e você vê as coisas acontecendo através das fantasias dela. É legal, o filme é bem legal. Tem atores novos no filme, atores que ainda não ganharam ainda sua fama e tal, mas o filme é agradável, assim, para quem gosta de filme de ação, eu acho que vale a pena assistir. Na verdade ele é uma ação meio suspense também, fantasioso. Eu acho bem legal que ele é bem nerd, ele é bem nerd. A menina entra e o mundo é um mundo quase que de RPG, né? Exatamente. Daí, enfim, é sempre ela encara um hospício, né? Um manicômio, sei lá, onde ela tá internada, e o que ela quer buscar, ela encara como aquela missão de RPG e monstros, e na verdade as coisas reais estão acontecendo, e ao mesmo tempo ela tá imaginando que é um monstro atacando, que é algum tipo de... enfim. Ele teve críticas positivas e negativas, mas fez sucesso, e acho que é bem legal isso, falar que ele é um filme bastante nerd, assim, quem é nerd gosta. Exatamente. Mas é um filme que ele foi apresentado no Comic Con em 2009, o que prova que é um filme bem nerd. E ele tem um pouco de arzinho assim de 300 também, porque ele tem uma fotografia um pouco mais opaca, ele tem aquelas cenas assim meio lentas e tal. É legal. Inclusive tem crítica dele, né, no Cinemação. O Henrique escreveu. O Henrique escreveu crítica sobre o Sucker Punch, Mundo Surreal, né, em português. Exatamente. Bom, escuta aí então a trilha enviada pelo Lusca, que enviou pelo Twitter. Chegando ao final de mais um podcast Cinemação, agora o número 13. Finalmente chegamos no número 13. Passamos o 10. O 10 já tá 3 semanas atrás já, né? Já tá ficando velho o 10. Quando a gente vê, vai estar no 130. Então, passa muito rápido. Bom, nesse podcast Cinemação número 13, eu acho importante a gente lembrar o pessoal que a gente passou pro top 100 do Top Blog. Verdade. E nesse top 100 a gente precisa mais do que nunca dos votos de vocês. Exatamente. Porque o que acontece? A gente passou a primeira etapa, a gente está na segunda etapa, que são os 100 melhores blogs. A gente está concorrendo na categoria Arte e Cultura, então a gente já está entre os 100 melhores blogs de arte e cultura do Top Blog. Legal. E vale a pena vocês votarem na gente, porque a gente pode chegar até os 3 melhores. E aí depois entram... entre os 3 melhores eles vão ser... E daí a gente vai ganhar prêmio, vai ganhar notícia, eles vão divulgar a gente e tal. E aí o Cinemação cresce mais ainda. Mais, fica mais legal ainda. O podcast vai ficar mais legal ainda. Exatamente. Então mais legal ainda, Rafa, é muito legal. É muito legal. Então vota na gente no Top Blog. Para votar, entra no cinemação.com. Do lado esquerdo tem um banner lá. Agora um banner tem uma faixinha lá, Top 100. É só clicar lá e você pode votar 3 vezes, por Facebook, por Twitter e por e-mail. Vota que vale a pena, meu. Vale. Dani, frase da semana para encerrar o podcast Cinemação número 13. Qual é a frase da semana? Frase de um filme que eu assisti recentemente. Tô com os DVDs lá, fazia tempo que eu não via, tô assistindo agora. São 3 do primeiro filme da trilogia do Poderoso Chefão. Nossa! Considerado um dos melhores filmes da história também. Com certeza. E a frase eu acho legal para as pessoas pensarem e refletirem o porquê dela. Legal. Ela diz o seguinte:
Deixe que seus amigos subestimem suas qualidades e que seus inimigos superestimem seus defeitos. Olha só, frase poderosa. Muito legal, né? Muito bem legal. Coisa de mafioso, né? Exatamente. Pra tentar ganhar de todo mundo. Mas eu achei bem bacana. E fica aí pra galera ouvir, colocar no Twitter, no Facebook, ganhar umas curtidas a mais. Muito bom. E pensar a respeito. Muito bom. Frase do poderoso chefão. Dani, repete então a frase pro pessoal ficar com ela na cabeça durante a semana. Deixe que seus amigos subestimem suas qualidades e que seus inimigos superestimem seus defeitos. Legal, show de bola. Mais uma frase dita, mais uma frase colocada para vocês pensarem durante a semana. E o podcast Cinemação número 13 vai ficando por aqui. Dani, muito obrigado pela presença mais uma vez no podcast. Valeu, Rafa, obrigado, sempre um prazer. Galera, valeu aí. Clamem a volta do Henrique, hein? O Henrique precisa de estímulos para vir pro podcast. Se todo mundo começar a colocar Henrique, volta, ele volta, gente. Coloca no Twitter, hashtag Volta Henrique. Exatamente. Olha que maravilha. Gente, é isso aí. Obrigado, até a próxima.